Estamos com o quadro Assunto de Primeira, hoje recebendo o médico veterinário da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, Jefferson Nomelini. Estamos falando sobre reprodução programada, um programa para a raça Nelore no primeiro bloco. E vamos falar agora sobre o SOAG, que é o acasalamento genético, um programa para as raças Nelore, Guzerá e Brahma. Jefferson, o acasalamento genético, o que é? Como é feito? Quais as características desse processo reprodutivo? No caso de todo o rebanho, para ele obter progresso genético, não basta ele ter avaliação genética, é preciso que ele faça os acasalamentos corretos. É exatamente isso que o SOAG vai fazer no rebanho, ele vai escolher o touro certo para cada matriz do rebanho. Isso é feito de que forma? Olha, é um processo que começa na fazenda, passa pela ANCP e termina na fazenda. Ou seja, a fazenda ela tem geralmente um técnico geneticista que é contratado dela para fazer o acasalamento. No caso, o geneticista, ele vai escolher quais touros servem para aquele rebanho da fazenda. Ele vai passar a listagem de touros e nós na ANCP já temos lá o controle genealógico de todas as matrizes da fazenda. Vamos então jogar no SOAG, que é um programa de computador, onde ele vai tentar maximizar as DEPs de preferência do criador. Ele maximiza a DEP e ele minimiza o coeficiente de endogamia, de modo que nós vamos ter os melhores resultados. Você tem variantes muito grandes nas pontas dessa seleção que você faz ou não? Ou dessa busca, dessa otimização do acasalamento perfeito? Temos. É muito variante o resultado de utilizar um touro em determinada vaca. Poderia dar um exemplo prático, por exemplo? Olha, um exemplar prático você poderia ter um touro que junto com a matriz poderia dar um bezerro que fosse top 1% para ganho de peso, para peso aos 365 dias de idade. Porém, esse touro poderia gerar um coeficiente de endogamia acima de 15%, que ele pode ser deletério para o rebanho. Então, no caso, teria um filtro de endogamia que cortaria esse touro. Ok. Vamos então à participação do nosso telespectador. Caiu a ligação? Então, pode ligar de novo. Você que estava aí no telefone, quem era? André de Goiânia. André de Goiânia, pode ligar de novo aí que a gente já coloca você no ar. Tem uma questão aqui do Antônio Ferreira, de Uberaba, Minas Gerais. Ele quer saber por que o programa de reprodução programada é exclusivo do Nelore e o acasalamento pode ser usado com Nelore, Guzerá e Brahma. No caso da reprodução programada, foi um projeto que foi concebido e realizado pelos criadores de Nelore mesmo. Agora, a reprodução programada é uma ferramenta da ANCP. Então, nós aplicamos essa ferramenta nessas três raças das quais nós avaliamos, que é o Nelore, o Guzerá e o Brahma. Os resultados são diferentes? O resultado final obtido, quer dizer, no acasalamento genético, você tem uma melhora de produto final? Tem. Que se reflete principalmente em que aspectos, Jefferson? Olha, o resultado final do SOAG é que ele ele solta as 9 melhores opções de touro por cada matriz da fazenda. Aí, nesse caso, o selecionador, o geneticista, vai entrar e escolher qual dessas 9 opções realmente é melhor, porque nada melhor do que o olho de quem conhece o rebanho para fazer a seleção, Mas ele te dá essa opção, então, e ele te dá um leque melhor de opção para você fazer os cruzamentos. Essa é a intenção? Essa é a intenção. Tá. E aí você vai buscar o melhor produto final a partir desse cruzamento. Exatamente. O SOAG, ele é uma ferramenta que não substitui o selecionador. Ele é uma ferramenta que dá suporte ao selecionador. Tá. A partir do resultado do SOAG, o selecionador tem, então, aí é a mão dele, é o olho clínico dele, vamos dizer assim. Aí o olho clínico dele. O trabalho dele. O SOAG otimiza o rebanho geneticamente. Dessa otimização genética, o selecionador vai fazer a otimização fenotípica em cima dessas 9 características. É cara a utilização desse processo, desse programa ou não? Não, é um programa bem vantajoso, até citando aí o exemplo da companhia OMB, Eles fizeram um SOAG para 7.000 matrizes esse ano. Tá.
Então, é uma ferramenta realmente vantajosa para fazer. Já o programa vem sendo muito utilizado por pecuaristas e criadores brasileiros, Jefferson? Vem bastante utilizado, né? Nós temos aí, até agora, já temos aí quase 15 mil matrizes que foram acasaladas em termos de Brasil inteiro, mais Paraguai, Venezuela e Bolívia, né, que participam do programa conosco. Então, aí em toda a América do Sul, animais já utilizam a ferramenta. Utilizando o SWAG. O Pedro Paulo dos Santos, lá de Marília, tem uma questão aqui. Aliás, ele quer mais detalhes de como é que funciona essa simulação feita por computador. Você pode descrever melhor? No caso, todas as matrizes, elas têm avaliação genética. Então, ela tem as DEPs. E todos os touros que vão ser acasalados também têm DEPs. O programa nada mais faz do que uma média aritmética. Ou seja, ele pega a DEPS da mãe, do pai e divide por 2. E sai a DEPS simulada do bezerro que então vai nascer. E como nós temos filtro, vamos supor que o criador fale, não, o meu rebanho aceita animais com DEP para perímetro escrotal aos 450 dias que sejam pelo menos top 10%. Ele colocando esse filtro, ele vai cortar todos os touros que dê abaixo de 10% e vai pegar só os top 10%. Que vai servir para ele. Ok. Lembrando que você pode participar através do nosso telefone, o 0 operadora 11 3745 8010 de todo o Brasil, ou então através do nosso e-mail diadia@tvterraviva.com.br. É o nosso assunto de primeira, hoje falando sobre reprodução programada e o SWAG, que é o acasalamento, o programa de acasalamento genético com auxílio de computador. Quais as vantagens do sistema? O que é que se destaca como vantagens do SWAG? Primeira vantagem é a maximização do ganho genético. Uma fazenda que sem SWAG, às vezes tem um progresso genético de 1% ao ano, com SWAG ela pode ter um progresso genético de 2% a 3% ao ano. Principal vantagem. Essa é a principal vantagem. Isso. E lembrando que maximização genética influencia, ou seja, a fazenda cada ano tendo uma geração melhor que a anterior, isso influencia no preço de venda dos animais. Esse é um outro resultado que já é obtido também. Exatamente. Tem uma outra questão do Antônio Ferreira de Uberaba, Minas Gerais aqui. Ele pergunta se qualquer criador pode utilizar o sistema ou é só com o programa que pode ser feito, eu acho que eu entendi isso, com o auxílio de um especialista. Essa é a pergunta que ele faz. No caso tem que ser um criador associado da NCP, de qualquer uma dessas 3 raças, Nelore, Guzerá e Brahma. Porque animal sem avaliação genética não tem como rodar o SWAG. Ah, tá. Então tem que ser um rebanho participante. Tem que ter o mapeamento genético, o rebanho participante. O rebanho, após a primeira avaliação genética, a fazenda entrou hoje em algum dos 3 programas. A partir da primeira avaliação genética, ele já pode fazer o SWAG. Ok. Bem, lembrando então, eu gostaria que você deixasse um telefone e um endereço eletrônico para quem quiser mais informações sobre os 2 programas que nós estamos debatendo aqui, reprodução programada e o acasalamento genético. Por favor, Jefferson. Então, o nosso telefone lá na Associação Ribeirão Preto, prefixo 16, telefone 3623-6659. E o nosso site, né, já tem um e-mail lá para quem quiser passar, www.ancp.org.br. Lembrando que vocês fizeram uma coleta, vocês têm material sobrando ainda. Você dizia que do que tem disponível não foi tudo utilizado ainda. É para qual programa? É para a reprodução ou para o SWAG? Para o programa Nelore, a reprodução programada. Nós esse ano disponibilizamos quase 20 mil doses de sêmen para distribuição gratuita entre nossos associados e até agora já foram distribuídas 10 mil. Ou seja, nós temos 10 mil doses para os nossos associados utilizarem, lembrando que eles podem utilizar tanto em animais registrados quanto em matrizes comerciais. O importante é que sejam animais de avaliação genética. Ok, então é importante lembrar isso para você, criador de Nelore associado, que estão disponíveis 10 mil doses de sêmen do programa. Exatamente, ele pode entrar no nosso site ele já conhece o módulo sêmen, e os pedidos são feitos online pelo nosso site. Ok, então agradeço a sua presença aqui. Jefferson Nomelini, médico veterinário, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. Falamos sobre reprodução programada e o acasalamento genético, o SWAG, o programa que utiliza a tecnologia do computador para o melhoramento genético. As informações você pode obter nos telefones deixados pelo Jefferson e também pelo endereço eletrônico. Obrigado pela presença mais uma vez, Jefferson. Muito obrigado também. Ok, e vamos ver se você disponibiliza logo essas 10 mil doses que
estão lá para a gente ter uma melhora rápida aí na genética do nosso rebanho Nelore. É claro, e lembrando que estação de acasalamento é agora entre os meses de novembro a janeiro, então está na hora do criador fazer seu pedido. Ok, então. Obrigado, um abraço. Obrigado.